Este é provavelmente um dos vídeos mais pessoais, se não o mais pessoal que eu já partilhei aqui no meu canal e eu vou partilhar com vocês a minha jornada na terapia e como foi bater no fundo e como foi aceitar que eu precisava de ajuda para sair daquele buraco em que eu estava. Portanto, hoje vamos ter assim uma conversa mais descontraída. Se quiserem ir buscar o vosso chazinho, vão buscar o vosso chazinho, vamos ter assim mesmo uma conversa de amigas. Eu vou mesmo abrir o meu coração e partilhar a minha história, a minha jornada com vocês. Eu quero agradecer à IWell, que é a patrocinadora deste vídeo e foi quem me desafiou a falar um bocadinho sobre esta jornada, e eu decidi falar mesmo abertamente sobre este assunto, porque apesar de ser algo bastante pessoal, eu acho que pode ajudar alguém. Eu acredito mesmo que partilhar este tipo de experiências e partilhar este tipo de histórias pessoais faz a diferença. E para quem não conhece, a IWell é uma aplicação que chegou este ano a Portugal, e na aplicação vocês podem encontrar vários profissionais, vários psicoterapeutas indicados para as mais variadas áreas. E esta é uma parceria da qual eu estou muito orgulhosa e que eu sinto mesmo que faz a diferença. E por isso, vocês também estão a ponderar iniciar esta jornada na terapia, eu aconselho-vos muito a dar um olhinho na IWell e investigar. Pronto, vamos começar do início. Então, para começarmos, nós temos que voltar ao ano 2021. E em 2021 eu morava em Lisboa, é a cidade onde eu morei a minha vida toda, e nesse ano eu casei-me, e esse foi também o ano em que eu comecei a trabalhar na minha marca de roupa, que entretanto já saiu, mas na altura ainda era um projeto, e foi um projeto muito importante em 2021, porque foi quando eu comecei a trabalhar nele, e portanto 2021 foi o ano em que realmente a marca foi criada, apesar de para o público ter só saído em 2022. Então 2021 estava a ser um ano muito intenso, não só por causa do casamento, como também dessa parte profissional, que ia ser assim o passo mais importante até à data que eu ia dar. E eu e o Miguel, desde a altura do Covid, que nós sempre falámos muito em vir morar para Aveiro, mas era assim uma realidade mais distante, sabem? Não seria algo para já. No entanto, na passagem de ano de 21 para 22, nós estávamos em Florença e deu-nos assim uma coisinha e nós pensámos, e se nós pararmos de adiar? E se nós pararmos tipo de pensar a tão longo prazo, tipo, e um dia? Porque é que, se nós temos esta vontade, se nós falamos disto, por que não fazer isto já? E então nós mal voltámos da passagem de ano, nós tirámos fotografias à casa de Lisboa, colocámos à venda e nós vendemos a casa em um dia. Foi mesmo muito rápido, parecia quase destino e quase que nos estavam tipo a empurrar nesta direção, porque nós achámos, ok, vamos meter a casa à venda, mas isto vai demorar ainda algum tempo e não vai ser algo imediato, mas foi. Então pronto, a casa estava vendida, foi assinado o CPCV e nós viemos para Aveiro procurar casa. E não havia assim muita coisa, mas esta casa meio que nos apareceu também de paraquedas. Nós acabámos por fazer uma proposta para esta casa e então comprámos a nossa casa de Aveiro. Isto tudo tipo numa semana, sabem? Numa semana nós colocámos a casa de Lisboa à venda, vendemos a casa, viemos para Aveiro, encontramos casa, fizemos uma proposta e comprámos esta casa. Acho que assinámos o CPCV desta casa. Claro que tivemos ainda algumas coisas para alinhar, mas sensivelmente 2 meses depois, portanto isto tinha acontecido em janeiro, e em março nós estávamos a mudar-nos para Aveiro, mudar de cidade, começar uma vida nova, nova cidade. Isto contado assim parece perfeito, não parece? Mas não foi. Esta casa, apesar de ser uma construção nova, nós não a colocámos ao nosso gosto, e então nós fizemos algumas obras de melhoria, e estas obras eram uma coisa relativamente pequena, tanto que o prazo que nos deram foi de 3 a 5 semanas, portanto estamos a falar de sensivelmente pouco menos, pouco mais de um mês. E nós precisávamos também de um espaço para trabalhar, porque como a nossa marca estava na fase final de ser lançada, nós íamos receber o estoque e assim nós precisávamos mesmo de um espaço para depois colocar as coisas da marca, e também queríamos ter um espaço para ficar enquanto essas obras estavam a decorrer. Nós sabíamos que íamos querer alugar um escritório, mas o que fizemos para também estarmos mais à vontade, porque obras atrasam sempre e nós estávamos preparados para alguns atrasos, então o que fizemos foi, em vez de alugar um escritório, alugámos um apartamento que fazia de escritório e também tinha as condições para nós estarmos a morar. Apesar de não ser algo ideal, era algo que dava para ir safando. O problema aqui foi que essas semanas começaram a arrastar-se para meses. E eu sempre tive um grande problema de lidar com coisas que não estão ao meu alcance de resolver. Porque eu sinto que até sou uma pessoa que facilmente resolve os problemas, eu tenho uma facilidade de relativizar as situações, que às vezes não é tão fácil para outras pessoas, mas para mim, como eu sempre trabalhei nisso, eu senti sempre que foi algo mais natural, portanto, eu sempre relativizei muitas situações e sempre encontrei uma forma de ultrapassar os meus problemas. No entanto, como nada disto dependia de mim,
eu comecei a sentir-me completamente impotente e frustrada. Até que chegou um ponto que eu rebentei. E obviamente nós tínhamos um sítio para ficar, mas quando nós começámos a receber o estoque da marca, nós já não tínhamos sítio para estar, porque o quarto onde nós estávamos a dormir era o quarto onde íamos guardar o estoque da marca. E portanto, nós não tínhamos bem onde dormir. E a solução que arranjámos foi pegar num colchão... Sério, pegar num colchão, colocá-lo dentro de uma divisão aqui em casa, que era a única divisão que nós não íamos fazer alterações, portanto, nós colocámos um colchão no chão, fechávamos a porta à chave todos os dias e nós estivemos aí desde o final de abril, que foi quando recebemos o estoque, até agosto. Nós acordávamos, vestíamos, íamos para o escritório e lá é que tomávamos banho, lá é que fazíamos a nossa higiene, etc, porque aqui não tínhamos condições. Esse quarto, apesar de ter casa de banho, a casa de banho estava atulhada de coisas, era quase tipo um arrumo, era mesmo complicado, nós só utilizávamos mesmo esse quarto para dormir. E o problema é que eu não estava a ver forma disso terminar, então eu estava constantemente em ansiedade, eu estava constantemente ali num ponto limite, completamente, eu estava mesmo frustrada, a palavra certa é frustrada. E eu acho que vocês devem estar a perguntar como é que nós deixámos que isto acontecesse, e a verdade é que nós estávamos constantemente a ser enrolados, portanto diziam que apareciam, depois não apareciam, diziam que iam fazer, depois não faziam, e isto foi sendo assim, tipo, vamos amanhã, vamos daqui a 2 dias, não sei o quê, e depois não apareciam, nunca apareciam, porque como era uma obra pequena, parecia que havia sempre outra prioridade. Então isto foi-se mesmo arrastando e eu hoje olho para trás e eu não sei como é que eu aguentei tanto. Eu hoje acho que não aguentaria mesmo. Ao longo desses meses eu refugiei-me tipo a 300% no trabalho, acho que foi o ano da minha vida em que eu mais trabalhei. Eu não descansava, eu trabalhava tipo todos os dias, de segunda a domingo. Eu não conseguia ter tipo 5 minutos a ver um filme, 5 minutos a ver uma série porque eu não queria, eu tinha que ocupar a cabeça com alguma coisa que me distraísse do caos que estava a minha vida. E outra coisa que eu também, graças a Deus, que tive a possibilidade de fazer foi assim algumas escapadinhas, porque eu pensava sempre, ok, eu agora vou tipo 3 ou 4 dias para algum lado, eu tiro isto um bocado da cabeça e quando eu voltar a casa vai estar mais avançada. Mas tipo eu voltava e nunca estava, porque eles tipo não apareciam. E assim, o meu primeiro bater no fundo foi após uma viagem que nós fizemos ao México e nós tivemos 8 ou 9 dias fora e na altura a casa estava supostamente já nos finalmente e eu disse mesmo, nós vamos para fora, aproveitem para fazer tudo na casa, tipo, vão e façam tudo, eu quando chegar quero a casa pronta. Eu tive a viagem toda mega entusiasmada porque eu achei que ia chegar e que ia começar a mudança oficial e vocês não estão a perceber, tipo, o meu ataque de pânico, de nervos, quando eu entrei em casa depois da viagem e percebi que ninguém tinha lá estado. Nesses 8 ou 9 dias, ninguém tinha posto os pés aqui em casa. Nada tinha sido feito. E como já era muito tarde, já era quase noite, eu fui tipo para a cama, aliás, fui para o colchão e eu lembro-me de estar a noite toda assim, deitada, tipo de barriga para cima, olhar para o teto e só a chorar, só com lágrimas. Sabem aquele choro silencioso, mas tipo... Isso nunca me tinha acontecido, que era, eu estava sem reação, mas só me caíam lágrimas. Eu estive na mesma posição a noite toda. Às 7 da manhã eu levantei-me, o Miguel ainda estava a dormir, mas eu levantei-me sem eu acordar. Eu vesti um fato de treino, fui para o escritório. Eu estava com tanta raiva que eu, quando cheguei ao escritório, eu comecei aos murros ao sofá, mas aos murros. E como eu senti que aquilo não estava a ser suficiente, eu comecei aos murros à porta. Vocês percebam a gravidade da situação que estava aqui dentro. Tipo, eu comecei aos murros à porta e aquilo não me doía e eu batia com mais força na porta. E, entretanto, quando bateu às 8 da manhã, eu peguei no telefone, liguei ao responsável da obra, eu despedi-o, eu disse para ele me devolver as chaves, eu disse-lhe tudo e mais alguma coisa. Eu estava completamente cega, mas cega de raiva. Se a pessoa estivesse à minha frente, eu não sei, eu acho que lhe tinha tirado com alguma coisa à cabeça. Eu estava cega de raiva, eu nunca senti tanta raiva na minha vida. E quando eu desliguei, quando passou aquela adrenalina, eu comecei a sentir assim umas dores no corpo e eu estava toda negra. Mas tipo, toda negra, dos murros que eu tinha dado na porta, porque eu não só dei murros, eu devo ter dado com o braço, que eu estava toda negra. Eu não sei como é que na altura eu não percebi que aquilo não era normal e que eu estava num ponto mesmo limite. Eu estou a contar isto para vocês perceberem a gravidade do que se passava aqui dentro. Mas pronto, entretanto ele veio ter connosco e nós reunimos e depois concordámos que ele ia terminar a obra, mas foi tipo, olha, é a última hipótese. Se vocês não a terminarem em X tempo, nós não pagamos nada do que devemos e vocês saem daqui. E como ele também queria receber, porque já tinha feito algumas coisas, ele não teve outra hipótese. E nós não trocámos de empreiteiro por vários motivos. O primeiro é que nós, nestes entretantos, tentámos pedir outras opções, não é? Tentámos falar com outras pessoas e nós não tínhamos ninguém que terminasse a obra e todos os prazos que nos estavam a dar é tipo, olhem, lá para dezembro ou então só para o ano seguinte. E isso era completamente impossível para nós. Então nós literalmente tivemos que engolir o sapo e continuar com aquelas pessoas e
pronto, esperar que as coisas depois a partir daí fossem correr melhor. Como devem calcular, depois de eu ter contado sobre este meu surto, eu não estava nada bem, mas eu tinha que estar bem, porque este era o meu trabalho e eu não podia simplesmente não aparecer aqui. Só que eu não estava bem, mas eu não podia não trabalhar. É como quando alguém está triste ou quando alguém está com um problema na vida pessoal, não pode simplesmente dizer, tipo, olha, hoje não vou, tipo, não vai dar. E era um bocadinho isso que eu sentia relativamente ao meu trabalho. E então eu continuava a aparecer, eu continuava a dar o meu melhor para não passar más energias, para vocês continuarem a gostar dos meus conteúdos, porque se eu também estivesse sempre numa bolha de negatividade, eu acho que também não ia ser bom para quem me estava a assistir. E como o meu trabalho acabava por ser um escape, eu também não queria falar dessas coisas que me deixavam mal, porque não fazia sentido. Eu queria era falar de outras coisas, mas ao mesmo tempo eu sentia-me mesmo falsa, principalmente quando as pessoas diziam tipo, que eu estava com um glow incrível. E eu cada vez que ia um comentário desses, eu começava a chorar e pensava tipo, que glow? Mas tipo, como assim? Eu estou tipo na pior fase da minha vida, as pessoas estão a dizer que eu estou a irradiar uma luz diferente, mas que luz! Eu estava mesmo fragilizada, eu estava completamente perdida, a minha saúde mental estava assim no lodo. E o pior de tudo era que eu me sentia uma hipócrita. Eu estava num grande conflito comigo própria. E então foi no verão de 2022 que eu comecei a fazer algo que eu já devia ter começado há muito tempo, que era fazer terapia. Eu finalmente tinha aceito que não conseguia passar por aquilo sozinha, que eu estava num ponto mesmo muito grave. Eu estava num ponto em que eu ia dormir a pensar, tipo, se eu não acordar amanhã, tipo, melhor. E houve uma vez que eu verbalizei isso em voz alta para o Miguel. E ele disse, tipo, não, já chega. Tipo, já chega. Isto não é normal. E foi nessa altura que eu comecei, então, a fazer terapia. Uma coisa que eu queria fazer era terapia online. Na altura eu não comecei com a IOL, porque a IOL ainda não estava em Portugal. E foi um bocadinho complicado encontrar o profissional certo, porque eu não sabia muito bem por onde pesquisar. Comecei por pesquisar mesmo online e depois também pedi algumas referências. E isto na IOL, por acaso, é algo que é muito bom, que é vocês, como têm tantos profissionais numa só aplicação, vocês podem pesquisar pelos profissionais, ver quais são as áreas especializadas de cada um deles. E outra coisa é que quando vocês instalam a IOL, vocês preenchem um questionário e, tendo em conta as vossas respostas, são-vos sugeridos profissionais de acordo com as vossas necessidades de terapia. Claro que vocês depois podem trocar se não se identificarem, mas já há ali tipo uma pré-seleção e isso é muito mais fácil e foi algo que eu tive bastante dificuldade quando estava à procura do profissional para mim, porque eu estava ali um bocadinho perdida e não sabia muito bem para onde me virar. Então eu acho que é muito mais fácil ter aí o ponto de partida e teria sido tão mais fácil para mim na altura, porque realmente eu estava um pouco perdida e não sabia muito bem como pesquisar e como chegar à pessoa certa. Mas pronto, naquela altura então eu pesquisei muito, pedi várias sugestões e finalmente cheguei a uma profissional que me tinham falado muito bem e portanto eu marquei consulta com ela. Mas se acham que correu logo bem, tipo, não mesmo. Na primeira consulta eu realmente falei muito, porque eu estava... queria só falar, falei, e não foi uma consulta em que eu propriamente tenha ouvido o que a outra pessoa me tinha para dizer. Portanto, naqueles, acho que 50 minutos de consulta, eu estive praticamente sempre a falar, quase tipo a desabafar. E na segunda consulta eu já fui mais preparada, tipo, para ouvir a profissional, porque também tinha sido algo que ela me disse na primeira consulta, tipo, na próxima vamos ter mais uma conversa, em vez de ser só, tipo, eu ali a debitar, e eu, claro. E nessa segunda consulta eu falei sobre o problema que eu estava a ter para dormir. Eu, como estava com o cérebro sempre ligado, sempre a pensar em muita coisa, eu não conseguia simplesmente desligar e adormecer. Eu acho que como passava o dia num ritmo tão acelerado, eu à noite não conseguia desligar o meu cérebro. Só que eu já estava a ficar desesperada, porque eu estava cansadíssima, cheia de sono, só que eu não conseguia desligar e estava a ser quase uma tortura, sabem? Aliás, dizem que a tortura do sono é das piores, que é a pessoa querer dormir e não a deixarem. E era isso que eu estava a sentir. Eu queria dormir, mas eu própria não me deixava dormir. E eu, ao dizer isto à profissional, eu queria que ela me desse mecanismos para eu conseguir quase que desligar o cérebro e conseguir, tipo, descansar. E ela, muito resumidamente, mandou-me tirar a minha cadela do meu quarto, porque os cães não são para dormir nos quartos dos humanos, e mandou-me tomar um chá de camomila que se comprava no celeiro, assim mais ou menos 1 hora antes de ir dormir, porque se depois fosse muito perto da hora de ir para a cama, depois eu podia acordar durante a noite para ir fazer xixi. Eu sei que não há milagres, mas quer dizer, não, a sério, ela literalmente disse que a minha cadela não podia dormir comigo no meu quarto. Ela tinha que ficar fechada, tipo, na cozinha ou assim. Eu nem tinha cozinha. Tipo, ela tinha que dormir ali. E eu, obviamente, não marquei mais nenhuma consulta com essa profissional e parti na busca de outro. Quando encontrei a pessoa certa, realmente as coisas fluíram muito mais naturalmente e de uma forma completamente diferente. E até certas coisas que eu tinha guardadas dentro de mim, eu consegui compreender de outra forma. E até coisas que eu nem sabia que eram um motivo para me levar a fazer terapia e que eu achava que estava tudo bem. Foi uma jornada e foi uma viagem assim, também muito de autodescobrimento. E lá está, foi com a pessoa certa, não é com qualquer pessoa. E algo que eu acho que é muito interessante é que, olhando para o meu background e olhando para tudo aquilo que é a minha história, eu hoje consigo perceber que há tanta coisa errada
E eu simplesmente dizia, não, isto é normal, tipo, isto fez parte, tipo, isto é normal. E não era normal. E esse tipo de coisas deixaram marcas mesmo profundas. E muito honestamente é nisso que eu mais tenho trabalhado neste último ano e meio. Porque assim, malta, sendo bem honesta, a situação da casa passou. Tipo, ficou resolvido. E eu acho que isto é um bocadinho aquilo que falam relativamente ao parto, que é sobre as mulheres esquecerem das dores do parto e estarem, tipo, preparadas para outra. Eu sinto isso um bocadinho em relação à casa, sabem? Às vezes perguntam-me, voltarias a passar por uma obra? E eu tipo, claro que sim, tipo, parece que me esqueci tudo aquilo que sofri nesta, mas é um bocadinho verdade. Eu acho que isso ficou resolvido, porque efetivamente eu na altura tinha um problema com o qual eu não sabia lidar e que me deixou muito em baixo, que me deixou muito mal. No entanto, ele ficou resolvido. Mas como eu comecei a fazer terapia, eu percebi que havia várias coisas que eu precisava de resolver e que eram tão importantes. E eu não sabia que elas estavam lá. E isso foi o que me fez continuar, porque vocês não conseguem resolver esse tipo de coisas com uma consulta. Isto é uma construção semanal, ou quinzenal, ou mensal, mas é algo constante. Tem que ser algo continuado no tempo. Não se resolve isoladamente numa consulta. E eu entendi que toda aquela revolta que eu senti, toda aquela ansiedade, todas aquelas dores no coração, sim, porque eu tinha dores físicas no coração, tipo, doía-me o coração, eu não conseguia respirar, eu cheguei a fazer vários exames porque eu achei que tinha alguma coisa e no final, tipo, não era nada. Toda essa ansiedade vinha de outras experiências e de outras vivências que eu tinha tido e que não me apercebi que tinha desencadeado esse tipo de coisas. E como houve muita coisa na minha vida que eu não consegui controlar, principalmente em criança, tudo o que estava ao meu alcance eu sempre quis controlar. Então eu meio que me tornei uma control freak e para mim sempre foi muito difícil delegar. E eu sempre achei que conseguia fazer tudo sozinha. E é óbvio que não consigo e é óbvio que eventualmente a bolha ia rebentar. E rebentou. E agora passamos para o início de 2023, em que a minha vida... É que eu sentia que a minha vida estava bem, estava tudo relativamente tranquilo. E até àquela data, todas as minhas crises de ansiedade tinham sido tipo com ataques de choro, com ficar a tremer, com o coração a acelerar, hiperventilava. Mas depois eu acabava sempre por me conseguir acalmar. Eu tentava dizer tipo, para mim própria, tipo, acalma-te, isto vai passar, acalma-te. E eu, de alguma forma, acalmava-me sempre. Às vezes nem chegava assim a um extremo, sabem? Tipo, começava ali a ficar nervosa e hiperventilar e conseguia acalmar-me antes de qualquer coisa. Porque lá está, eu sentia que, ok, eu consigo controlar isto, eu não vou ficar assim porque eu não quero. E normalmente eu sempre me conseguia acalmar. E depois de me acalmar, eu seguia como se nada tivesse acontecido, sabem? Eu tanto podia estar a chorar no minuto seguinte, já estava a limpar as lágrimas, já estava tipo, vida que segue, vou ter com os meus amigos. Mas pronto, nesse dia eu estava em Lisboa, eu tinha ido ver um concerto e no final do concerto eu comecei-me a sentir um bocado estranha. Assim, com um cansaço estranho. Era um cansaço que me dava vontade simplesmente de, tipo, desligar, mas que não era propriamente sono. Eu acredito que esta descrição seja um pouco estranha, porque eu própria nunca tinha sentido nada assim, mas isto é o melhor que eu consigo descrever. Mas como era de noite, eu associei tipo a um cansaço normal, como também já era de noite e tínhamos feito a viagem, tinha sido um dia assim mais longo, eu, pronto, não achei estranho, mas ao mesmo tempo não achei. Portanto, chegámos ao hotel e eu fui dormir. No dia seguinte, eu acordei com esta sensação de cansaço, mas ainda maior. E eu tentei levantar-me e eu não conseguia aguentar-me em pé. Eu, cada vez que me punha em pé, eu sentia que o meu corpo, tipo, queria simplesmente cair. Queria, tipo, como se quisesse desligar. Claro que o primeiro instinto do Miguel foi dizer-me, tipo, tens que comer. Só que eu não tinha fome, eu sentia-me enjoada só de pensar em comida. Eu só queria mesmo estar deitada de olhos fechados, tipo... Era a única, ou deitada ou sentada, tipo, uma delas. De qualquer forma, o Miguel obrigou-me a tomar banho e a arranjar-me. Porque ele achava mesmo que era tipo uma fraqueza de fome, então eu tomei banho tipo sentada porque eu não conseguia mesmo estar em pé, arranjei-me muito a custo e depois fomos tomar um pequeno almoço e eu nem consegui comer nada de jeito. Eu lembrei tipo 2 dentadas numa torrada, tentei beber café para ver se a tensão subia, tipo, eu estava igual. E como não havia forma de melhorar e o Miguel começou realmente a ficar preocupado com a situação e mesmo o meu aspecto não estava dos melhores. Então nós cancelámos os planos que tínhamos em Lisboa. Nós tínhamos ido para Lisboa para passar o fim de semana, para visitar a minha família assim, e cancelámos tudo e viemos logo para Aveiro para eu ser vista no hospital aqui em Aveiro, porque depois se eu precisasse ir para casa já estaria mais perto. E então assim foi. Eu lembro-me de estar no carro e sentar-me, tipo encostar-me, ele reclinou-me um bocadinho o banco para eu ir mais confortável e eu pensei assim, vou fechar os olhos tipo um bocadinho só. E eu fechei os olhos e, passado para aí 2 minutos, tipo, logo a seguir, eu senti, tipo, o Miguel a chamar-me, tipo, anda, temos que ir.
e nós já estávamos em Aveiro. Tipo, foi uma sensação mesmo estranha, porque não é aquela sensação de quando vocês adormecem e acordam e tipo, onde é que eu estou? Não, tipo, a minha sensação que eu tive foi, eu fechei e abri os olhos e tinham-se passado 2 horas. Tipo, aquilo era mesmo estranho. Entretanto, quando nós entrámos no hospital, repararam que eu não estava nada bem e levaram-me logo para a triagem, enquanto o Miguel ficou a dar os meus dados, porque eu também já não conseguia falar muito bem. Eu queria mesmo, tipo, desligar, sabe? Eu queria mesmo, tipo, sei lá, dormir, que me deixassem em paz. Eu queria, tipo, estar quietinha. Mas pronto, eu estava a fazer um grande esforço para conseguir mover-me e assim. Então levaram-me logo para a triagem e quando me deitaram na maca e começaram a medir a tensão, foi quando eu também deixei de me lembrar. Eu ouvi qualquer coisa, tipo, ela tem que entrar já, só que eu já não tinha forças sequer para perguntar o que é que se estava a passar, o que é que não se estava a passar. Então colocaram uma pulseira laranja e entraram comigo. E nesse tempo eu não me lembro muito bem do que aconteceu, porque eu ia acordando, mas depois ia apagando ao mesmo tempo. Mas depois lembro-me de abrir os olhos e estar numa salinha, tipo numa poltrona, deitada e tapada com o meu casaco, e o Miguel já lá estava. E ele disse-me que foi, tipo, dos piores sustos da vida dele, porque ele foi dar os meus dados, tipo, muito rápido, e quando foi para a sala onde me tinham levado, disseram, tem que esperar aqui, ela teve que entrar de urgência, tem que esperar aqui. E ele ficou tipo, como assim? Mas pronto, eu fiz imensos exames, passei lá imensas horas, fui super bem tratada, tipo, nada a apontar mesmo. Mas eu comecei a ficar preocupada porque a médica tinha-me explicado que normalmente partem tipo, do mais comum para o menos comum. E tudo o que me estavam a fazer, tipo, os exames mais comuns, tipo, estava tudo bem. Então depois começaram a fazer exames mais específicos, uns demoravam mais os resultados a vir, outros eram mais rápidos, mas no final a médica chamou-me e falou comigo, disse que já tinha os resultados todos, e que os meus exames aparentemente estavam todos bem. E que o que eu tinha não era nada físico, mas que eu estava com níveis de ansiedade muito elevados. E isto era o meu corpo tipo a dizer, já chega, não aguento mais. Eu na altura nem percebi muito bem, eu assim, como assim? Tipo, agora a minha vida está normal, a minha vida agora está boa, está tranquila. E basicamente foi o acumular de um ano tão intenso, que quando o meu corpo sentiu que estava tudo melhor, ele decidiu, ok, está na minha altura de descansar, tipo, e ele simplesmente apagava. Então a médica disse mesmo que eu tinha que descansar, que eu tinha que permitir ao meu corpo ter o descanso que ele queria, e até me disse que me passava uma baixa e eu não é preciso, eu trabalho por conta própria, não preciso de baixa. Foi assim algo que eu não estava à espera, porque na minha cabeça as coisas estavam melhores. Mas realmente parece que 2022 foi um pico de adrenalina e depois 2023 começou tudo a ficar mais calmo e foi aquele descarregar e, ok, agora eu preciso recuperar de tudo o que está para trás. Isso realmente alertou-me para a importância de nós sabermos resolver os nossos conflitos, porque eu mesmo a fazer terapia, havia coisas que eu dizia, não, isto está resolvido, isto já não é um problema para mim. E na verdade era só eu a bloquear isso. E eu fiz isso constantemente, em tantas fases, mesmo já estando na terapia, que acabei por algumas coisas não resolver. Então voltei a ter que fazer esse trabalho, que foi muito importante, para realmente fechar um ciclo e aprender com as coisas que tinham acontecido. E pronto, eu vim para casa com um diagnóstico de ansiedade, eu não tinha nada físico, permiti ao meu corpo descansar, eu estive 3 dias só a existir, eu literalmente era cama, sofá, sofá, cama, até tomar banho para mim era assim uma coisa super difícil, porque eu só queria mesmo estar de olhos fechados, às vezes nem era a dormir, era só mesmo estar de olhos fechados. E depois eu comecei a recuperar aos poucos, eu não consegui logo fazer tudo de uma vez, eu demorei para aí umas 2 semanas a ficar normal, mas já ia conseguindo fazer coisas, já conseguia tomar banho em pé, tipo, já não me sentia assim super cansada, já conseguia sair de casa, tipo, dar uma volta e voltar. Pronto, claro que ainda tinha que descansar mais do que em alturas normais, mas depois comecei aos poucos a fazer as coisas no ritmo que o meu corpo permitia e também a não forçar, e foi assim que eu recuperei, não precisei de medicação nem nada. E por um lado, ainda bem que isso aconteceu, porque eu vou ser muito honesta com vocês, quando os meus problemas começaram a ficar resolvidos, eu meio que aliviei as minhas sessões de terapia, porque eu achei tipo, ok, isto já não é necessário, isto já não é tão preciso, se calhar já não preciso ser acompanhada semanalmente, se calhar basta uma vez por mês, se calhar, olhem, agora não me dá jeito neste dia, depois marco. Sabem, comecei a aliviar um pouco e isto fez-me perceber que não, que isso foi a pior coisa que eu podia ter feito. E, portanto, eu voltei às minhas sessões regulares de terapia e é tão importante este trabalho contínuo, é mesmo, mesmo importante. E mais do que fazer terapia quando as coisas estão mal, é continuar a terapia quando as coisas parecem estar bem. Porque há sempre algo dentro de nós para aprender, há sempre algo dentro de nós para entender e para resolver. Mesmo que nós achemos que não há nenhum problema real naquele momento. Porque a terapia dá-nos ferramentas para lidar com esses problemas reais quando eles acontecem. E é muito mais fácil partir de um lugar em que já temos essas ferramentas para quando o problema acontece, do que aprender a usar essas ferramentas
quando o problema já existe. E eu sinto mesmo que a IOL vai mudar aqui a forma como as pessoas têm acesso à terapia, porque num só lugar nós conseguimos encontrar vários profissionais e eu sei que isso é uma grande dificuldade de muitas pessoas. Se vocês sentirem que precisam dar este passo e começar terapia, eu aconselho-vos a descarregar a aplicação da IOL. A IOL acredita que a terapia é para todos e, portanto, o valor das consultas é bastante convidativo e podem adquirir packs com várias sessões que ainda fica mais económico e podem ainda usar o meu código para beneficiar de desconto na primeira consulta com a IOL. E o melhor de tudo é que vocês podem fazer estas consultas online quando e onde vos for mais conveniente, no dia e hora que vocês quiserem. As consultas são por videochamada, por isso podem estar no lugar que vocês preferirem, em algum lugar onde vocês se sintam seguros. E até se vocês estiverem, por exemplo, de férias e não quiserem falhar na consistência das vossas consultas, vocês podem fazer a consulta na mesma, mesmo estando de férias. E, portanto, eu acho que isso é realmente o melhor da aplicação. É mesmo a facilidade a todos os níveis. E outra coisa, antes de vocês se comprometerem com um profissional, vocês podem fazer uma videochamada gratuita para se conhecerem e para testarem a vossa compatibilidade. E se não sentirem, existem vários profissionais na plataforma e vocês podem ir testando para ver com qual dos profissionais vocês sentem mais compatibilidade. E eu acho que a compatibilidade é tão importante e eu claramente não era muito compatível com uma das minhas psicoterapeutas, por isso é que a coisa não correu muito bem. E não se esqueçam que a terapia é um processo, é algo que vocês devem fazer com consistência e que não é apenas uma consulta que vai resolver todos os vossos problemas, mas quando vocês entrarem no ritmo. E eu sei, porque para mim também foi complicado entrar no ritmo e para mim foi super fácil quando as coisas estavam melhor dizer ok, tipo, eu agora estou bem, não preciso tanto disto. E eu não podia estar mais enganada. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que esta partilha de alguma forma vos tenha ajudado. E quero mais uma vez agradecer à IOL, que eu acho que faz um trabalho incrível e tão importante e que criou realmente uma plataforma que eu sinto que faz a diferença. E, portanto, quero muito agradecer à IOL pelo seu trabalho e também por acreditar no meu. E é isso, malta. Espero muito que tenham gostado. Nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau!